Olá, é um grande prazer poder estar aqui e trazer um pouco das informações a respeito do manejo nutricional de potros. A importância da criação de cavalos crescente, como nós temos no país e temos no Brasil, e o quanto é importante a criação de potros dentro da produção de equinos é o foco principal dessa apresentação. Os potros, eles definem o sucesso da criação. Eles é que vão mostrar o quanto a criação pode ser importante e o quanto ela vem sendo bem trabalhada e pode ser melhor trabalhada. Esse sucesso depende diretamente de fatores genéticos, obviamente daqueles acasalamentos programados que vão ser feitos e da forma como esses acasalamentos vão ser trabalhados. Depende dos fatores ambientais relacionados à localização da criação, das instalações, de sombreamento, tipo de cerca, de como o dimensionamento dessa criação é montada. E esses fatores ambientais também interferem diretamente na qualidade da pastagem, na qualidade do alimento e do manejo nutricional. Vamos tentar aqui abordar como esses fatores, de maneira bastante específica, podem influenciar no sucesso dessa criação de potros. Para falar de alimentação é preciso inicialmente falar sobre a importância de cada um dos nutrientes dentro da montagem do programa nutricional. Qual que é o principal alimento? O primeiro a ser trabalhado, o primeiro a ser cuidado? É obviamente a água e a qualidade e disponibilidade de água. Na hora da montagem de um programa de criação, a primeira coisa que tem que se preocupar é sobre a qualidade dessa água. O que é mais importante dentro de um aras? Por exemplo, uma água que venha de um rio, disponibilizada a partir de um rio, ou uma água de um poço artesiano. É óbvio que a água que vem de rio, ela pode estar contaminada, pode estar trazendo contaminantes biológicos ou contaminantes químicos que podem comprometer o sucesso desse desenvolvimento de potro. Em segundo lugar, em ordem de importância, vem a qualidade mineral da dieta. Os sais corporais ou eletrólitos que são disponibilizados inicialmente a partir de uma fonte mineral, uma mistura mineral, um sal mineralizado, que vai ser colocado e depois do balanceamento mineral do concentrado, da ração e da pastagem que vai ser utilizada através da adubação. Somente a partir de ajustada a qualidade da água e a qualidade dessa fonte mineral é que se passa a observar os outros nutrientes, proteína, energia, vitaminas, outros nutrientes que entram na composição para fazer o desenvolvimento desses potros. Dentro desse foco minerais, é importante lembrar que não se tem que discutir muito a importância dos minerais. A importância deles já está consolidada dentro da criação. E a partir dessa consolidação, ou dessa notoriedade, do quanto é importante cuidar dos minerais, por que existem fontes minerais mais baratas ou fontes mais disponíveis ou menos disponíveis? É porque algumas misturas minerais têm baixa disponibilidade, ou seja, usa uma matéria-prima que proporciona para o cavalo uma baixa absorção mineral. Então é preciso cuidar na hora de escolher o mineral, de escolher produtos comerciais que realmente tenham boa disponibilidade. Também é fundamental na hora da opção e da definição do manejo nutricional mineral que se forneça o sal mineral, a mistura mineral disponível à vontade para o cavalo lamber a hora que ele quiser. O cavalo evoluiu pré-historicamente conseguindo buscar na fonte mineral aquilo que ele procura na dieta. Então, quando ele recebe um alimento, por exemplo, um volumoso, um capim de pior qualidade, ele tende a lamber mais sal mineral. Quando recebe uma ração de pior qualidade, tende a lamber mais sal mineral. Isso está diretamente ligado. Esse sistema de fornecimento é fundamental que seja à vontade para o cavalo lamber a hora que ele precisar, a hora que ele quiser. Como nós estamos falando aqui de cavalos brasileiros de hipismo ou de raças formadoras para brasileiro de hipismo, é importante também lembrar que são potros que têm uma alta exigência mineral no seu desenvolvimento, para a estruturação, para a consolidação da estrutura de sustentação. E a possibilidade de usar fontes minerais orgânicas, aquelas que são ligadas a outras substâncias, podem contribuir muito, essas fontes podem contribuir muito na formação e no desenvolvimento desses potros. Então, buscar fontes minerais que contenham minerais orgânicos pode contribuir e certamente vai contribuir para a formação melhor desses potros e desenvolvimento. Bom, quando começa a alimentação dos potros? Quando começa essa contribuição nutricional para os potros? Ela começa na gestação. É durante a gestação
que o potro começa a se desenvolver. E aí são dois aspectos importantes que tem que ser lembrados. O primeiro aspecto que começa a acontecer durante a gestação é a interferência genotípica, a chamada nutrigenômica, ou seja, aqueles fatores alimentares que durante a gestação determinam uma maior ou menor manifestação de alguns genes, que podem, por exemplo, definir o tamanho desse potro quando adulto, a capacidade cardiorrespiratória desse potro, a capacidade digestiva desse futuro cavalo, a capacidade termorregulatória desse futuro cavalo, nutrição para adaptação genética que acontece durante a gestação. Esse é o primeiro ponto a ser observado. E aí os nutrientes essenciais têm que ser trabalhados de maneira muito clara e muito objetiva durante o período gestacional. E o segundo ponto é a fase final da gestação, o terço final da gestação, onde acontece o crescimento, o maior desenvolvimento dos potros. E nesse período a exigência nutricional aumenta e de importância grande, ou seja, aumenta quase 50% a exigência de energia, de proteína nessa fase final da gestação, para poder criar potros melhores e alimentar potros melhores. Alguns pontos-chave, alguns tópicos importantes para serem observados durante esse período gestacional envolvem, primeiro, que a égua ela precisa compensar através de uma dieta com maior densidade nutricional, ou seja, mais concentrada, a queda de apetite que acontece no final da gestação. Essa queda de apetite acontece porque o potro ocupa um espaço muito grande dentro do abdômen. E a égua não consegue comer, por exemplo, a quantidade de pasto, a quantidade de capim que ela comeria se não estivesse gestante. E isso faz com que o apetite diminua e, consequentemente, ela vai ter menos vontade de pastar, de ingerir capim. Então precisamos usar um concentrado, uma ração que tenha nutrientes suficientes para atender esse momento. Além disso, é preciso promover a produção leiteira. Uma égua produz grande quantidade de leite e essa produção leiteira ela se inicia no final da gestação e com a produção de colostro. Então precisa estimular isso. Estimular o crescimento desse potro na fase final, como já foi falado, ativar a produção de imunoglobulinas, ou seja, a imunidade que vai ser transferida para o potro através do colostro, de fundamental importância, uma vez que esses potrinhos nascem sem nenhuma imunidade, e toda a defesa imune que eles vão ter nos primeiros momentos de vida vem do colostro, vem do leite da égua. Então a alimentação vai definir se esse colostro vai ter boa qualidade ou não. A alimentação tem um papel importante nessa definição. E garantir que essa égua esteja apta, esteja pronta para receber uma nova gestação nas primeiros dias, primeiras semanas após o parto. Por isso, também se preocupar com o modelo de alimentação. Um exemplo dessa adaptação genética que eu acabei de dizer que acontece durante a gestação é um trabalho de pesquisa que foi feito com mulheres polonesas, publicada na revista Nature, onde se observou o seguinte, que mulheres que passaram fome durante a gestação produziram crianças, gestaram e tiveram filhos que nasceram de tamanho normal, porém se transformaram em adultos menores. E investigando o motivo dessa modificação que aconteceu com essas mulheres que passaram fome, o que se observou é que por adaptação genética, devido à falta de alimentação durante a gestação, o gene que determina a produção de hormônio de crescimento foi parcialmente bloqueado. Como se estivesse mandando uma mensagem assim, olha meu filho, não vá crescer muito porque está faltando comida no planeta e se você crescer demais você vai morrer de fome. A mesma coisa acontece com os cavalos. É muito comum observar algumas éguas de tamanho interessante, grandes, que têm genética para produzir filhos grandes e que por alguma falha nutricional durante a gestação produzem potros que nascem de tamanho normal, mas que não crescem. Não se desenvolvem, sem uma explicação clara. E aí esse trabalho científico feito em humanos mostrou que isso acontece por uma adaptação nutrigenômica, uma adaptação genética durante a gestação com um bloqueio parcial da produção de hormônio de crescimento. Fundamental importância para essa fase final de gestação é a observação do score de condição corporal. Não basta apenas avaliar
o peso das éguas, é preciso avaliar a quantidade de gordura acumulada, porque a gordura acumulada ela define o quanto equilibrada está a alimentação nesse período, o quanto equilibrado está o manejo nutricional nesse período. Então, conhecer e saber como avaliar o score de condição corporal, que é um trabalho, é uma escala que foi desenvolvida justamente para avaliar éguas em terço final de gestação, possibilita demais conhecer e definir qual a condição ideal que essas éguas vão parir e definir também como que o manejo nutricional está, se ele está adequado ou não. Lembrem-se que é muito fácil fazer um cavalo engordar, basta oferecer a ele uma dieta com uma relação energia-proteína inadequada, ou seja, com mais energia do que proteína. Isso faz com que os cavalos engordem com muita facilidade. Alguns dados importantes que definem qual é a condição dos potros no momento da gestação e do nascimento, né? Esses potros crescem 40% do tamanho deles durante o 1º ao 8º mês de gestação. E a exigência da égua nesse período está definida ali. Depois, no terço final de gestação, esses potros vão crescer 60% do tamanho. E nos 3 primeiros meses de lactação, a exigência nutricional de energia e proteína praticamente dobra em relação à exigência dos primeiros 8 meses de gestação. Também esses potros, nos primeiros dias de vida, têm uma exigência de energia de 6.000 quilocalorias por dia, depois passa a 8.500 no primeiro mês e 18.000 com 14 meses de idade. O potro tem uma exigência nutricional muito alta, por isso que a égua produz muito leite. Também é importante lembrar que essas éguas ganham 13% do peso durante a gestação, sendo que 10% do peso elas ganham nos últimos 3 meses, no momento em que o potro cresce mais, e que a necessidade por quilo de leite produzido é de 792 quilocalorias de energia. O que pode acontecer de errado se essa égua estiver superalimentada ou estiver obesa? O principal problema que acontece, e é muito comum observar isso na prática, são dificuldades no momento do parto, com rupturas de artérias, bloqueio na saída do feto, partos muito demorados, muito extenuantes para as éguas. Um outro ponto que é consequência desse parto demorado e parto ruim é a retenção de placenta. E a retenção de placenta, lembremos que a placenta na égua precisa ser eliminada no máximo 2 horas pós-parto. Passou de 2 horas, essa égua já entra num quadro de risco de ter metrite, de ter uma endometrite e, consequentemente, uma endotoxemia, com um risco enorme de pós-parto, caso tenha retenção, fazer uma laminite, fazer um quadro clínico de laminite. Existem também, por consequência dessa obesidade, o risco de nascimento de potros frágeis, devido à falha nutricional, e também essas éguas que parem muito obesas, imediatamente pós-parto, quando começa a produção de leite, essas éguas mobilizam muita gordura de reserva. E se mobiliza a gordura de reserva, o nível energético orgânico fica saciado, elas não têm apetite. Elas começam a não ter fome, porque está mobilizando gordura de reserva. E se não tem fome, cada vez mais vão entrando num balanço negativo, num balanço energético negativo e podendo prejudicar o início da lactação. É muito grave o acúmulo de gordura nessa fase e realmente interfere muito no desenvolvimento do potro e pode trazer problemas severos. Éguas obesas realmente não devem ser trabalhadas. Aqui o exemplo de uma receptora obesa com problemas de acúmulo de gordura no bordo superior do pescoço, na base da cauda, bastante severo, bastante sério esse problema. Mais uma vez ressaltando que esses potros, eles são e definem o resultado financeiro da criação. Por isso o cuidar deles e o cuidar do manejo nutricional desses potros é fundamental. É uma fase com altíssimos índices de mortalidade, tanto mortalidade gestacional como mortalidade nos primeiros momentos de vida. O potro desenvolve 80% do seu crescimento no primeiro ano de vida e por isso cuidar da alimentação nessa fase também importantíssimo. E não podemos deixar nunca de lembrar que o primeiro estresse que os potros passam é quando saem do meio materno para o meio externo. Esse é o primeiro estresse e que pode já determinar várias alterações na vida desse potro nessa situação. É fundamental, quem pretende criar potros de qualidade, que se faça o acompanhamento dos partos. Os partos todos têm que ser acompanhados. O principal motivo não é simplesmente garantir a sobrevivência do potro, e sim garantir que o tempo de expulsão... Quanto tempo demora a fase de expulsão de um parto normal? Demora 30 minutos.
Não pode demorar mais que isso. Se demorar mais do que 30 minutos essa fase, é porque o parto foi difícil, porque a égua sofreu mais para parir, e se ela sofreu mais, ela pode demorar mais tempo para levantar após o parto. E se demorar mais tempo para levantar, o potro vai demorar mais tempo para mamar o colostro pela primeira vez e, consequentemente, vai ter uma falha, um prejuízo na transferência de imunidade. Então é fundamental que quem esteja pretendendo criar potros de alta qualidade, que se programe para ter funcionários em condição adequada de acompanhar os partos e anotar tempo de duração de expulsão, tempo que o potro demorou para levantar, tempo que a égua demorou para levantar, o peso da placenta, porque todos esses fatores são importantes para que o profissional veterinário que vai avaliar o quanto que esse potro recebeu de imunidade pós-parto, possa ter condições de avaliar clinicamente se há necessidade de se complementar essa imunidade ou não, de fazer o uso de alguma ferramenta de complementação de imunidade ou não. Isso garante o sucesso, garante a diferença entre o sucesso e a falha na transferência de imunidade. Fazer a primeira avaliação dos potros imediatamente após o parto e observar se tem alguma deformidade, se tem alguma contratura, se tem alguma fragilidade que precisa ser trabalhada, também é fundamental. Afinal de contas, quando se fala na criação de cavalos brasileiros de hipismo, se fala na criação de futuros atletas. E os atletas, como eu disse anteriormente, eles começam a ser criados durante a gestação. É ali que começa a trabalhar o programa de alimentação. Algumas informações também importantes em relação a esse período pós-parto, é que o potro, em condições normais, ele nasce com 10% do peso da égua e com 60% a 70% da altura média da raça, e não a altura média da mãe, da égua. Porque muitas vezes é uma receptora menor, mais baixa. Então, quando se faz esse cálculo, nós temos que calcular sempre que o potro tem que nascer com 60% a 70% da altura média daquela raça que está se criando. No primeiro mês, ele ganha de 1,5 kg a 1,8 kg por dia. No segundo mês, de 1,200 a 1,300. A partir do sexto mês, começa a ganhar 750 gramas por dia. Com 24 meses, tem 95% da sua altura definitiva para a maioria das raças. Algumas raças um pouco mais tardias, então os potros têm menos altura com 24 meses. Outras raças mais precoces chegam muito próximos desses 95% com 24 meses. E o crescimento final até 60 meses, quando se pensa em crescimento de fortalecimento de ligamentos, de estrutura de sustentação, de fechamento de epífises, de desenvolvimento final. O colostro, como eu falei, é o primeiro leite e o potro precisa mamar o colostro no máximo 2 horas após o parto. Ele garante a transferência de imunidade para esses potrinhos. Então, de 3 a 5 dias pós-parto, esse colostro tem alta quantidade de imunoglobulinas, uma grande quantidade de proteína. Dos 5 aos 10 dias ele vai aumentando a quantidade de gordura, aumentando a quantidade de açúcar na forma de lactose e diminuindo a quantidade de proteína, e depois de 10 dias esse colostro já é considerado um leite normal, ou leite com a sua composição normal em relação à égua. Algumas coisas importantes, alguns detalhes importantes em relação às características dos potrinhos nessa fase inicial de vida. Muitas vezes nós trabalhamos com a informação, ou se trabalha com a informação, de que meu aras tem pasto muito bom, então os potros vão ter acesso a um alimento muito bom. Só que os potros, eles só têm capacidade mastigatória de capim depois de 6 meses de idade. Só depois dos 6 meses de idade é que os pré-molares nascem. E os pré-molares, qual é a função deles? Pré-molares e molares. Os molares só nascem depois dos 2 anos. Qual a função dos pré-molares e molares? É triturar o capim para expor o conteúdo celular que tem presente nessas células vegetais. Dentro do conteúdo celular é que está presente proteína, minerais, vitaminas estão presentes ali. E por conta disso a mastigação é fundamental. Além disso, a mastigação tem a função de diminuir o tamanho da partícula de capim para facilitar o acesso das bactérias fermentativas, fibrolíticas, que vão fermentar esse capim e produzir energia na forma de ácidos graxos, da forma de gordura, a partir dessa fermentação. Isso é um indicativo claro de que o potrinho, nos primeiros 6 meses de vida, para o potrinho, o capim tem uma contribuição muito pequena para a alimentação dele. Tem uma
uma composição dietética muito pouco importante nessa fase. As enzimas que o potro tem nesse momento de vida são enzimas preparadas e destinadas à digestão do leite. Por que isso é importante, esse conhecimento? Porque qualquer alimento complementar que nós formos fornecer para o potro até 5 meses de idade, nós precisamos lembrar que tem que ter uma composição muito parecida com o leite da égua. Porque a capacidade enzimática do potro é para digerir aquilo que tem no leite. Não adianta achar que nós podemos dar uma ração para potros maiores ou formulada para potros mais velhos para um potrinho nessa fase de vida. Porque vai provocar um desequilíbrio por conta dessa incapacidade digestiva e pode provocar, além de problemas clínicos, distúrbios digestivos, um crescimento desordenado e não desejável. Também é importante lembrar que a contribuição microbiana, ou seja, da população microbiana que está presente no trato digestivo todinho, desde a boca até o ânus dos potrinhos, ela é crescente. Ela começa a evoluir a partir do nascimento e vai se desenvolvendo para justamente atingir a capacidade de digestão, a capacidade de digestão que tem os cavalos adultos. E o desenvolvimento dessa contribuição, ou dessa população microbiana, é feita de forma interessante. O potrinho, entre 1 mês e 2 meses de idade, ele ingere as fezes da mãe. Ele come as fezes que a mãe acabou de defecar para poder semear população microbiana dentro do trato digestivo. Além de comer as fezes, ele come capim para ter substrato para que essa população microbiana se desenvolva. E o potro tem um estômago muito pequenininho. Então a capacidade de ingestão dele é muito pequena. Ele come, ele mama pequenas quantidades de leite e descansa. Mama pequena quantidade e brinca. Mama pequena quantidade e dorme. É isso que o potro faz durante as 24 horas do dia. Aqui nessa figura está mostrado bem o que acontece com essa capacidade enzimática, que ela é alta nos primeiros meses de vida, nos primeiros 4 meses de vida, para digerir leite, para digerir o açúcar do leite. A capacidade de digestão de gordura é sempre média e a capacidade de digestão de amido, ou seja, do açúcar que vem dos grãos de cereais, milho, aveia, e a capacidade de digerir proteínas que vêm dos grãos de cereais é pequena até 4 meses. A partir dos 4 meses de idade é que ela começa a aumentar. Ou seja, temos que pensar muito nesse alimento que vamos oferecer para o potro nessa fase, para evitar distúrbios, para evitar problemas em relação à digestão. Aqui é a imagem de um potro ingerindo as fezes da mãe que acabou de defecar. Isso é natural, isso é normal, isso acontece em toda a criação com todos os cavalos. Que fatores podem interferir ou que podem determinar essa taxa de crescimento de potros? Que podem fazer com que o potro tenha um desenvolvimento adequado? O primeiro fator é a capacidade genética, naturalmente. O acasalamento que foi programado, que foi feito. Depois o consumo de nutrientes. A fórmula dessa dieta que vai ser utilizada e o sistema de fornecimento que vai ser utilizado. Também não adianta simplesmente fechar os nutrientes baseando no nível de proteína, no nível de fibra de maneira mais grosseira. É preciso ter os cuidados de fazer o balanço de aminoácidos, a proporção e a relação entre os diferentes nutrientes, entre energia e diferentes nutrientes. E muitos aras de criação, por exemplo, de puro sangue inglês, cuidam até da adubação mineral que é feita na pastagem, argumentando que essa adubação mineral vai ter um efeito importante no desenvolvimento, principalmente de ligamento, tendão, articulação de potros, para garantir que essas estruturas de sustentação aguentem o impacto do esporte depois. Então até esse cuidado do equilíbrio mineral, da adubação da pastagem, tem que ser trabalhado, tem que ser observado no momento da montagem. Pastagens com sobrecarga de proteína, por exemplo, com sobrecarga de nitrogênio, podem interferir demais no crescimento e no desenvolvimento, provocando desequilíbrios que são causadores de doenças ortopédicas de origem nutricional. Podem causar problemas. Então, quem for cuidar dessa pastagem, o profissional responsável por isso, tem que ter consciência de que está preparando essa alimentação para cavalos de altíssima exigência nutricional. E os fatores ambientais, a temperatura, a época do ano que o potro nasceu, quantidade de chuva, qualidade da pastagem, que vai interferir na qualidade da pastagem, na disponibilidade de nutrientes, de alimentos. Fácil compreender, por exemplo, é que aqui no Brasil Central, nós temos no mínimo 4 composições diferentes de pastagem durante o ano. Momentos que tem água demais,
momentos que falta água no capim, momentos que tem um crescimento muito rápido do capim e, consequentemente, esse capim passa do ponto, perde qualidade nutricional muito rápido, e momentos que o capim simplesmente não cresce porque falta luminosidade, falta temperatura. Então isso nos indica que nós temos que flutuar em relação à dietética desses potros, pelo menos em 4 momentos diferentes durante o ano. Observar essa dietética pelo menos em 4 momentos diferentes. Não quer dizer na prática que eu tenho que ter 4 fórmulas diferentes para cada época do ano, mas sim monitorar o efeito dessa flutuação da pastagem em relação ao desenvolvimento dos potros e completar essa dieta com ração, com concentrado, dependendo da necessidade, dependendo da demanda, dependendo do momento, para garantir que se tenha desenvolvimento adequado, que se tenha um crescimento adequado e esperado. Em várias situações, em vários momentos, nós podemos ter prejuízos nesse momento do início do aleitamento ou do início da lactação. O principal prejuízo é em relação à qualidade do colostro. Existem éguas que, por deficiência genética, não produzem colostro com o mínimo de qualidade necessária. Nós precisamos, no acompanhamento dessa criação, fazer uma avaliação imediatamente após o parto do quanto esse potro recebeu de imunidade, de imunoglobulinas através do colostro. Existem kits específicos para testar o sangue do potrinho 12 horas após o parto, altamente eficientes na prática e de custo baixo, que vão nos dizer se esse potro recebeu uma transferência de imunidade adequada ou não. Isso é fundamental, porque se não recebeu imunidade adequada, nós temos que usar de recursos, como um plasma hiperimune, para garantir que esse potro tenha imunidade. Porque se não acontecer essa transferência de imunidade nesse momento, fatalmente esse potro vai ter doenças, vai ter problemas clínicos que vão comprometer o desenvolvimento dele. O principal desses problemas é o tão temido rodococcus, que causa pneumonia, que causa diarreia em potros e compromete o futuro da vida esportiva desses potros. A melhor maneira de prevenir rodococcus é garantir a transferência de imunidade. Observando o parto, como aconteceu, observando a qualidade do colostro dessas éguas e a habilidade materna que essas éguas tenham, e observando o quanto o potrinho recebeu de imunidade. E caso não tenha recebido, usar dos recursos clínicos, recursos técnicos que existem para garantir isso. Em várias situações também, a égua tem um acidente, morre no momento do parto, ou simplesmente a égua pare sem produzir leite, ou com muito pouca capacidade de produção de leite. E aí nós temos alguns recursos que podem ser utilizados. O mais tradicional, que vem da criação do puro sangue inglês, do modelo de criação, é usar amas de leite. Usar éguas, principalmente de raças de tração, e encartar esse potro nessas éguas, substituindo o potro que está nessa égua de tração pelo potro que nós temos interesse econômico em criar melhor. É difícil, é complicado, dá muito trabalho, tem que se manter uma quantidade de éguas para serem amas e tudo mais. Uma outra opção, com menos reação, seria usar o leite de cabra, mas é um leite pouco disponível, não é tão fácil, não é tão frequente esse uso. A opção mais tradicional, mais convencional, é o uso do leite de vaca. E para usar leite de vaca, existe uma regra importante para se trabalhar, porque o leite de vaca ele tem 3 vezes mais gordura do que tem o leite de égua. Essa é a principal diferença. E que se nós usarmos o leite de vaca puro, sem fazer diluição para um potrinho, na complementação ou na substituição do leite da égua, fatalmente esse potro vai ter uma diarreia por conta desse excesso de gordura e vai morrer. Então existe uma adaptação para isso. Quanto a égua produz de leite? Então uma égua em condições normais, nos 3 primeiros meses de lactação, ela produz 3% do seu peso, o que significa na prática de 10 a 15 quilos de leite por dia. E do 4º ao 6º mês, 2% do peso. Para isso pensando nas raças de sela mais comuns, manga larga, quarto de milha, campulina, puro sangue inglês e o BH, algo em torno de 17 quilos por dia, e das raças de tração, chegando até 25 quilos de leite por dia, por conta do tamanho e da capacidade de produção. Aqui ressaltando a diferença
entre o leite da vaca e o leite da égua. Estão mostrando claramente uma diferença fundamental, a quantidade de gordura, tem 3 vezes mais gordura no leite da vaca em relação ao leite da égua. O leite da égua também é menos denso, tem mais água do que o leite da vaca e tem um pouco mais de açúcar, é mais doce do que o leite da vaca. Então essas informações são importantes para se fazer. O exemplo de uma ama de leite aqui, né, mais utilizada para poder trabalhar. Quais são os modelos para se fazer essa diluição? O primeiro modelo ele fala para usar do 1º ao 10º dia 3 partes de água e 1 parte de leite de vaca, fornecendo ao potrinho 200 ml por hora, inclusive à noite, para um potro recém-nascido que por acaso ou por algum motivo perdeu a mãe. Depois do 10º ao 20º dia, meio a meio, leite de vaca com água e aumentando progressivamente o volume de fornecimento e os intervalos entre as mamadas. E depois do 20º dia, podendo fornecer o leite de vaca puro. Para aquelas propriedades que têm acesso ao leite de vaca, que têm facilidade, resolve bastante bem, funciona bastante bem e tem trazido resultados bastante compensadores. Como o leite de égua é mais doce do que o de vaca, a recomendação é misturar 1 colher dessas de sobremesa para cada litro dessa mistura. E a sugestão mais importante é usar destrose, que é um açúcar que não produz gases e que não podem provocar alguma cólica no potro por conta dessa produção de gases. Fazendo o uso desse recurso, se resolve de maneira bastante eficiente a ausência do leite da égua para os potros que ficaram órfãos por algum motivo. Existem no mercado hoje também alguns produtos em pó, formulados e comercializados especificamente como sucedâneos de leite de égua e que o resultado tem sido bastante positivo, bastante interessante. O custo é que é mais alto e que pode proporcionar uma necessidade de gasto maior, apenas isso. Quando se tem o leite de vaca, o resultado é bastante interessante. Para toda a criação de potro, como garantia, é preciso fazer uma avaliação inicial, começar avaliando com o potro recém-nascido, com avaliação de altura e peso. E a partir desse nascimento, mensalmente fazer essa avaliação de altura e peso para se observar se a curva de crescimento e a curva de ganho de peso desse potro está adequada. Nós temos planilhas hoje que nos mostram qual é a curva ideal de crescimento e qual é a curva ideal de ganho de peso, para poder monitorar se esses potros estão se desenvolvendo dentro dessa curva ideal, dentro desse modelo adequado. Para essa fase lactacional, o manejo nutricional, ele prevê um programa de alimentação adequado às éguas que vão produzir leite para sustentar esse potro. Esse programa de alimentação, ele prevê o fornecimento de uma dieta de alta qualidade de proteína, de energia, de minerais, porque as éguas têm uma exigência nutricional altíssima nesse momento. É a maior exigência nutricional de todas as categorias da criação de cavalos. Então, por isso, fornecer um alimento de alta qualidade nesse momento. Definir se as éguas têm habilidade materna ou não. Eu lembro sempre que nenhum criador seleciona éguas para serem produtoras de leite. Todo mundo escolhe éguas porque tem boa morfologia, porque tem boa genética, ou porque foram boas num desempenho em competições. Da mesma forma, na escolha de receptora de embrião. A receptora ela tem bom tamanho, tem boa estrutura, mas ninguém mede o quanto ela produz de leite. Então é importante observar essa habilidade materna e essa capacidade e definir se há necessidade ou não de se fazer uma suplementação. Essa suplementação, essa complementação dietética, ela é feita de maneira individual, podendo garantir e definir o sucesso do desenvolvimento desse potro, filho de uma égua, por exemplo, que não tem uma habilidade materna adequada para o desenvolvimento. O recurso principal que nós temos para usar é o manejo de creeper, né? O manejo de oferecer ao potro um alimento diferente do alimento fornecido para a égua. Aqui nessa figura, o que é mostrado é que o leite materno, ele supre a exigência de energia do potro até 2 meses de idade só. Depois dos 2 meses, esse potro precisa encontrar uma outra fonte de energia. Então ele começa a obter energia a partir do volumoso, do capim que ele está comendo, mas ele precisa receber, senão ele vai entrar num quadro de déficit de energia para o desenvolvimento, e isso vai prejudicar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a evolução do seu desenvolvimento. Esse concentrado, essa ração que vai ser usada no creeper, nesse cercado que só o potrinho tem acesso, fornecendo individualmente como complemento, ele tem
essa composição bromatológica, com um nível de proteína bruta de 20%, com gordura próxima de 5%, mínima de 5, entre 5 e 7 é recomendado, e com uma relação cálcio e fósforo de 4:1, para compensar essa exigência nutricional desse momento, para garantir esse desenvolvimento. Uma figura que mostra o que seria esse creeper no momento inicial é a égua do lado de fora e o potrinho tendo acesso a esse concentrado, a essa ração, num cercado que somente o potrinho consegue entrar, a égua não consegue entrar. Aqui outros modelos do que seria esse creeper, com limitação de altura, somente os potrinhos conseguem passar debaixo dessa altura, com limitação da largura do canto ali da cerca, somente o potrinho consegue entrar, e com limitação de altura, com uma corrente que tem aqui, que somente o potrinho consegue entrar. É importante lembrar aqui que esse modelo de suplementação, ele vem do bovino. E no bovino, ele é feito até o desmame, nesse sistema onde o potrinho entra num lugar, ou o bezerro entra num lugar onde a vaca não consegue ter acesso. Esse sistema de livre acesso para potros, ele só funciona até 2 meses de idade. Depois dos 2 meses, se o criador continuar fornecendo ração à vontade para o potro, facilmente nós vamos encontrar potros obesos. Potros que, mais afoitos, vão ingerir mais ração do que outros potros. Um desequilíbrio grande dentro do grupo de potros. Então a sugestão para se fornecer esse concentrado de creeper para potros com mais de 2 meses de idade é que se faça um fornecimento seletivo. Ou seja, ou na lanchonete, a égua num box, o potrinho no outro box ao lado, ou na baia, a égua comendo a ração dela e o potro recebendo a ração de creeper, em coxos específicos como esses aqui, onde a égua não tem acesso. A cabeça da égua não cabe dentro desse furo que tem nesse coxo, ou não passa na largura da grade que tem naquele outro coxo. Então somente o potrinho consegue comer a ração que está sendo colocada ali. E fornecendo fórmulas específicas desenvolvidas para essa fase lactacional, importantíssimo isso, e na quantidade máxima de 0,25 ou 0,25% do peso do potro. Nunca mais do que isso, para evitar o risco de se causar desequilíbrios e deformidades de desenvolvimento, deformidades flexurais, contraturas, problemas relacionados a isso. É fundamental, então, que para se fazer esse manejo nutricional, se tenha um acompanhamento do desenvolvimento dos potros, acompanhamento do crescimento e do peso dos potros todo mês, para manter a curva de crescimento adequada e ideal e evitar o risco de sobrecarga nutricional. É fazendo esse acompanhamento que nós conseguimos identificar dentro do grupo de potros se algum potro está com sobrecarga e assim controlando esse fornecimento de alimento complementar para ele e assim evitando a ocorrência de doenças ortopédicas degenerativas do desenvolvimento. A partir dos 6 meses, a literatura, os livros, sugerem que essa ração pode ser modificada, abaixando um pouco o nível de proteína e diminuindo pela metade o nível de gordura, o nível de extrato etéreo, e assim contribuindo para diminuir esse risco de sobrecarga, esse risco de problemas. Chegando até o momento do desmame, um ponto chave dentro da criação de potros é o manejo que vai ser adotado no momento do desmame. É preciso escolher um manejo de desmame para evitar o sofrimento, o estresse nos potros e assim causar prejuízo à curva de crescimento, prejuízo ao desenvolvimento nessa fase. Existem algumas técnicas que sugerem que o desmame pode ser feito de maneira progressiva, ou seja, começa a separar progressivamente o potro da mãe. Na primeira semana separa 2 horas, depois 4 horas, depois 6 horas e progressivamente vai separando. O mais indicado, o que traz melhor resultado, é o chamado desmame radical no pasto. Como que é feito isso? Se mantém os potros nos grupos, junto com outras éguas que ainda não estão em idade de desmamar e com outros potros já desmamados, retirando as éguas do grupo e levando as éguas para outro pasto longe, mantendo o potro no mesmo ambiente que ele está acostumado, que ele está manejado, que ele está trabalhado. Muitos aras fazem um desmame radical na baia. Isso é terrível para o desenvolvimento do potro, terrível.
Porque o potro, quando ele é fechado na baia, isolado dos outros potros, é uma espécie que é necessariamente gregária, que tem que viver em grupo, e aí se coloca o potro dentro de uma baia, sozinho, isolado, separado da mãe, esse potro fatalmente vai ficar dias sem se alimentar adequadamente. E esse tempo compromete certamente o desenvolvimento dele. Alguns aras falam assim, não, lá no aras eu faço o seguinte, para evitar e diminuir o estresse, eu coloco 2 potros desmamados juntos na baia. Aí serão 2 potros estressados, sem comer, chorando, um batendo no outro, porque estão sofrendo pela ausência da mãe e a ausência do grupo como um todo e a ausência de liberdade para se movimentar. Não funciona. O resultado é terrível e o prejuízo certamente será grande, com redução de desenvolvimento, com prejuízo no crescimento por conta desse manejo inadequado de desmame. A partir do desmame, e a partir desse momento, também é preciso lembrar que esse desmame, quanto maior o estresse que for causado, maior vai ser o prejuízo na imunidade. Então é um momento em que o potro pode adquirir doenças por conta da redução de imunidade pelo manejo inadequado do desmame. Também é um momento que é preciso fazer uma transição nutricional. Esses potros eles vinham recebendo uma ração específica para a fase lactacional. E após o desmame vão passar para um outro tipo de ração, para um outro modelo. E principalmente, a partir do momento que eles deixarem de receber o leite da mãe, da égua, eles vão precisar receber mais ração. Então vamos sair de um potro que recebia 800 gramas por dia, 700 gramas por dia de ração, e passar a receber 3 quilos por dia, em função do peso ao desmame. Ele deixa de 0,25 do peso, em ração por dia, para 1,25% do peso. Aumenta muito a quantidade. Então é preciso fazer uma transição desse período, desse momento de aumento de ração. A minha sugestão é começar a fornecer a ração em quantidade um pouquinho maior antes do desmame, da fórmula nova que vai ser incluída na dieta, antes do desmame, para fazer essa adaptação e facilitar essa transição. Evitar o estresse é fundamental. Como eu falei, é uma fase crítica. Por quê? Não existe ganho compensatório de crescimento na espécie equina. Ou seja, o que na prática significa isso? Aquilo que o cavalo deixou de crescer, por uma falha nutricional, que o potro deixou, ele não recupera nunca mais. Não volta mais. Ah, mas o potro estava magro, eu dei comida para ele, ele cresceu um pouco mais e engordou. Sim, ele cresce um pouco mais, mas não aquilo que ele cresceria pela genética que ele tem. O prejuízo é na máxima ou na manifestação genética ideal. Também, o que acontece em muitos aras é que somente vão dar alimento para os potros após o desmame, achando que após o desmame vai haver um crescimento rápido, um ganho. E esse crescimento rápido provocado por essa sobrecarga de alimentação pós-desmame é severa, é crítica para o desenvolvimento de problemas ortopédicos e problemas de desenvolvimento. Também, em muitos casos, para evitar esse estresse, é preciso fazer uma suplementação. Ou seja, oferecer um suplemento nutricional, não só ração. Um suplemento, porque tem vários potros que sofrem muito com o desmame. Então, fazendo um fornecimento de suplemento para esses potrinhos, nós conseguimos diminuir esse estresse desse momento, dessa fase. E, como eu falei, manter os potros soltos, livres, para fazer exercício natural, para garantir o desenvolvimento adequado. Não podemos esquecer que a estrutura de sustentação, osso, ligamento, tendão, ele se desenvolve por inflamação. Ou seja, é o impacto que produz o fortalecimento dessa estrutura. Vários trabalhos de pesquisa já mostraram que potros criados confinados têm ossos com parede mais fina, porque não teve impacto e, consequentemente, não teve o estímulo para fortalecimento da parede e dos ossos desses potros. Então, precisa ter exercício natural, precisa ter desenvolvimento, precisa ter liberdade para se movimentar. Algumas raças que começam julgamentos morfológicos para categorias de 6 meses de idade, até 1 ano de idade, a campanha já começa nesse momento. Então já começam a preparar os potros para a exposição, para levar na exposição. Isso também necessita de algum tipo de mudança de manejo. É importante, então, acompanhar como é que acontece essa curva. Observem nesse gráfico
que a curva vinha com uma inclinação de crescimento e no momento do desmame, ela muda a inclinação. Por conta dessa mudança nutricional que acontece no período do desmame, saindo do leite materno para uma alimentação complementar, existe uma mudança na inclinação dessa curva. O que não pode acontecer é que essa mudança na inclinação seja tão severa a ponto de prejudicar o potro de atingir a sua altura ideal, o seu crescimento ideal. Aqui no caso ganho de peso e aqui crescimento. Olha como ocorre uma mudança na curva de crescimento desse potro durante o período de desmame, no momento do período de desmame. É essa mudança aqui que nós precisamos evitar. É esse trabalho aqui que nós precisamos evitar que aconteça, evitar que seja tão grave a ponto de prejudicar o desenvolvimento dos potros. Qual é o score de condição ideal de criação de potros? Existe uma frase em espanhol que eu gosto de repetir, que os nossos amigos argentinos que criam cavalos muito bem, eles costumam dizer, que é en los potrillos, las costillas hay que mirá-las, pero sem se poder contá-las. Ou seja, o score de condição corporal ideal de criação de potro é de modo que você consiga enxergar as ondulações das costelas, sem conseguir contar a sequência delas, para evitar sobrecarga de peso, para evitar sobrecarga nas estruturas de sustentação e lesões articulares, lesões de desenvolvimento que possam prejudicar a criação. Após o desmame, como eu já disse antes, a fórmula da ração pode ser trocada, diminui a exigência de proteína, principalmente, e aumenta a exigência de energia. Então vai se mudando a composição desse concentrado, dessa ração, para atender essa exigência pós-desmame, onde a curva de crescimento fica mais lenta, fica menor. Uns erros que comumente são observados na prática, no campo, em muitas áreas, muitas propriedades. O fornecimento de alimento em coxos coletivos, isso leva a um desequilíbrio de desenvolvimento e desequilíbrio no score corporal, e mais comum, o fornecimento em coxos pendurados na cerca. Ah, mas tem um coxo para cada potro. Ah, tem um para cada potro, mas se vocês observarem nessa imagem, tem um potro maiorzão aqui, que já terminou de comer o dele e está comendo o do outro, e tem um fraquinho aqui do lado de cá. Ou seja, existe desequilíbrio quando se fornece de maneira coletiva, não somente num coxo coletivo, mas sem a individualidade do fornecimento. Por isso que tradicionalmente, no modelo mais antigo, mais clássico, se tinha uma baia para cada potro para fornecer ração, e no sistema brasileiro de criação, nós desenvolvemos as lanchonetes, os boxes individuais, para garantir que cada potro receba o seu alimento individualmente e que não haja esse desequilíbrio, que não haja essa competição pelo consumo do alimento, pela situação de alimentação. Um parêntese aqui que eu gostaria de fazer é citar alguma coisa sobre as doenças ortopédicas do desenvolvimento, que estão muito ligadas à alimentação, muito ligadas ao manejo que vai ser feito com esses potros, muito ligada ao confinamento, a potros criados em baias, potros desmamados em baias, potros criados em regiões que têm um relevo muito acentuado, que induzem um impacto muito grande nas articulações, principalmente potros das raças de hipismo. Então, algumas dessas doenças estão citadas aqui, ó, né? As epifisites, que é uma inflamação da zona de crescimento ósseo, da epífise, que muitas vezes ela começa e desaparece sozinha. Mas é um indicativo para nós que estamos monitorando esse crescimento de que tem algum desequilíbrio. Seja um desequilíbrio mineral, seja um desequilíbrio na relação energia-proteína. Muitas vezes a epifisite aparece porque os aras eles fornecem ração para a égua e permitem que o potro coma a ração junto com a égua. A mesma ração que está sendo dada para a égua, o potrinho vai lá e come. Isso causa epifisite, porque a ração da égua não é formulada para atender a exigência do potro. Isso não pode acontecer. O aumento de volumes fisários, de um modo geral, a síndrome de Wobbler, que é a luxação cervical, que aparece na hora que o cavalo vai ser domado, mais tarde, mas que pode estar relacionado com essa fase de crescimento, de desenvolvimento, as deformidades angulares, de um modo geral, as lesões articulares, as osteocondrites, osteocondroses, os cistos ósseos e artrites, consequências de sobrecargas articulares, de falhas na alimentação mineral, principalmente, de falhas na relação energia-proteína, principalmente dietas com muita energia, podem levar a essas situações. Algumas imagens
mostrando que é a epifisite ou o aumento fisário, né, das articulações, as lesões articulares e as contraturas, deformidades angulares de um modo geral, que acontecem na criação como um todo, contraturas que podem acontecer e causam problemas bastante sérios, bastante severos. Eu queria parar um pouco nessa imagem, porque ela mostra o como que pode acontecer essas vias patogênicas sugeridas para as deformidades flexurais adquiridas. O excesso de energia, desequilíbrios nutricionais e traumas como principais causas. Pouco crescimento no início, olha só, e alimentação aumentada posteriormente. Aqueles criadores que não se preocupam com a qualidade de leite ou a quantidade de leite que a égua está produzindo, e somente vai dar comida para o potro depois do desmame. Pouco alimento, pouco crescimento e depois um aumento excessivo, induzindo a um crescimento rápido. Excesso de energia, crescimento rápido. Com predisposição genética também, que algumas linhagens genéticas têm predisposição a lesões. Então um monte de alterações que podem acontecer, que está mostrado aqui nesse esquema, nesse diagrama, para exemplificar o que pode acontecer com esses potros. Então algumas imagens de situações complicadas, com contraturas e tal, que nós observamos na prática, no dia a dia. Existe tratamento para essas contraturas? Existe possibilidade de tratamento? Sim, existe. Mas imagina o quanto pode estar comprometido o desenvolvimento de um potro que vai passar um período da vida dele de crescimento super rápido, de desenvolvimento do comportamento super rápido, do futuro da vida dele nesse momento, com talas da maneira como está colocado aqui nessa imagem. Então o que nós temos que fazer é evitar que isso aconteça. E a forma mais adequada de evitar é controlar individualmente, detalhadamente, o manejo geral e o manejo nutricional que vai ser feito, como eu falei no início, desde a gestação, desde o score de condição corporal da égua, desde o modelo que vai ser trabalhado. Bom, depois que os potros chegam aos 2 anos de idade e daí para frente, existe uma redução nas exigências nutricionais, muitos cavalos já começam a trabalhar de baixo, os áreas de criação de cavalos de salto começam a fazer as avaliações de salto em liberdade, preparação para aprovação de garanhões, preparação do início do trabalho dos potros e tal. E nós não podemos esquecer que nesse momento eles chegam na puberdade e muitos acidentes acontecem nessa fase por não se respeitar adequadamente o isolamento que tem que ser feito entre machos e fêmeas nesse momento. Acidentes até de gestação precoce, que pode acontecer nesse momento, mas principalmente acidentes envolvendo cerca, envolvendo traumas, envolvendo uma disputa de liderança no grupo de machos por conta das potras ou das fêmeas estarem muito perto, estarem em piquetes próximos, trabalhados. Nessa fase, a exigência, como eu falei, já diminui bastante, o nível de proteína que começou lá na primeira ração que mostrei em 20%, depois caiu para 18%, aqui já cai para 15%, com a relação cálcio e fósforo também diminuindo nessa fase na preparação. É uma ração que tem uma necessidade de energia um pouco mais alta para garantir essa movimentação desses potros nessa fase que acontece nesse momento. Para finalizar, eu queria dizer que o melhor indicativo de sucesso de uma criação de cavalos é a longevidade que os cavalos criados naquela marca atingem na competição. Lembra que longevidade é resultado, óbvio, de um treinamento adequado, de uma iniciação adequada no esporte, mas também é resultado de uma estrutura de sustentação, locomotores, ossos, tendões, ligamentos, articulações, muito bem formados na fase de desenvolvimento. É isso que vai definir a longevidade desses atletas no esporte. A redução da incidência de lesões e, consequentemente, a falha naquilo que o cavalo de esporte tem de melhor, tem de mais importante, que é ganhar competições e competir bem e proporcionar satisfação para os seus criadores e proprietários. Então, garantir esse momento. Muitas vezes eu sou procurado por alguns proprietários que falam: meu cavalo tem lesões recorrentes no esporte e tal. E aí quando nós vamos avaliar esses cavalos, eles têm deformidades flexurais, ou têm desvios de aprumos, têm problemas articulares que são consequência da criação, que são consequência do modelo de criação inadequado, do modelo não adequado. Então garantir o sucesso
é diretamente garantir e cuidar de uma criação adequada. É óbvio que depende da genética, depende do manejo, mas depende muito desse modelo nutricional que vai ser feito. Só para ter uma ideia, um exemplo, já existem trabalhos publicados hoje na literatura internacional mostrando que existe uma relação entre a ocorrência de lesões articulares em potros e o nível plasmático dos aminoácidos de cadeia ramificada, os chamados BCAAs, leucina, isoleucina e valina, diretamente ligado com qualidade de estrutura cartilaginosa. Então, o quanto nós temos que se preocupar com esses aminoácidos na alimentação dos potros, por exemplo. Tá? É óbvio que vários fatores interferem nisso. Também é preciso bater sempre, lembrar sempre, não esquecer nunca de que não existe ganho compensatório de crescimento em cavalos. Não adianta achar que, não, deixa lá no pasto, depois eu trato, a hora que levar para a cocheira nós vamos tratar, a hora que levar para a cocheira nós vamos alimentar. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Então, garantir sucesso significa garantir um programa de criação, com avaliação individual, e cavalos são indivíduos muito valiosos, que têm que ser avaliados e criados como indivíduos. Ok? Agradeço a oportunidade a todos, estou sempre à disposição para poder contribuir na melhoria da criação do cavalo nacional.